O que está acontecendo em relação às atuais políticas migratórias aqui nos Estados Unidos? Será que quem está preso nesse momento vai ganhar um direito a uma audiência de fiança, algo que vem angustiando muitas famílias imigrantes, principalmente famílias brasileiras que nesse momento estão passando por questões aí envolvendo parentes presos, pessoas que estão ficando até além do que seria o razoável, além da média, detido num centro de imigração. Será que vai ter revisão para essas pessoas que estão detidas nesse momento? É assunto para esse vídeo de hoje com esta super advogada, a doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Marcelo, e com você? Estamos indo bem, doutora, dentro da medida do possível, muita preocupação dentro da nossa comunidade brasileira, e eu gostaria de saber do que está acontecendo. A gente sabe que esse país ele é separado por cortes, por circuitos, né, doutora? E tem circuito que permite audiência de fiança para quem está preso, tem circuito que não permite. Como é que está essa história, doutora? Bom, a questão é o seguinte, as pessoas ficaram animadas porque a corte do 5º Circuito, que é uma corte altamente conservadora, que inclui o estado do Texas, emitiu uma decisão há poucas semanas atrás dizendo que uma pessoa não poderia ficar detida pelo ICE por mais do que 90 dias, sem ter uma audiência de fiança. Agora, presta atenção, gente. A decisão inicial era se você está preso há 90 dias, você tinha que ter direito à audiência de fiança. Não quer dizer que você vai ser solto, porque estava muita gente aí comemorando que fiquei preso 90 dias, eles têm que me soltar. Absolutamente não. Era o direito de ter uma audiência de fiança para que o juiz aí determinasse se aquela pessoa iria ser solta, ia ter fiança ou não. Só que isso, a alegria durou pouco, digamos assim, porque eles pediram para a corte para, digamos, reescutar o caso. Okay. Porque essa decisão foi emitida, existem casos quando a corte, apenas 3 juízes que emitiram essa decisão, e foi 2-1, tá? 2 foram a favor de que a pessoa depois de 90 dias tem que ter o direito de ter audiência de fiança, 1 foi contra, e como houve uma reação conservadora muito grande contra isso, né, contra essa decisão, em setembro, os 17 juízes do 5º Circuito, todos eles, tá, vão escutar o caso outra vez. Então, isso está suspenso. Entendi. Só para a gente entender, e você que nos acompanha também, buscar entender como é que fica essa situação, doutora. Pessoas que estão presas hoje, no 5º Circuito, por exemplo, e isso é muito comum, porque gente que é presa aqui em Massachusetts, conheço casos de pessoas que foram transferidas para Louisiana, por exemplo, imediatamente, para o Mississippi, para o Texas. Sim. Daí, inclusive, a necessidade de você entrar com um pedido para poder ficar aqui em Massachusetts, porque você foi para lá, acabou. Você está sob a jurisdição dos lá. E aí corre-se o risco maior de ter uma deportação quando cai nesse circuito. Sem dúvida, porque são estados difíceis. E aqui em Massachusetts já é um outro circuito, então aqui os presos têm esse direito a uma audiência de fiança. Dependendo da situação de cada um. A dificuldade de se falar sobre direito de fiança é que você não tem como generalizar. Ok. Tá? Você não sabe se a pessoa já tem ordem de deportação, você não sabe se ela entrou no país com passaportes através daqueles passaportes europeus. Existem uma série de exceções. Então, nós estamos falando de maneira geral. Sim, né? Sim. De que o pessoal, a gente está vendo muita gente presa por muito tempo. Isso. E aí veio essa decisão, olha, se você está preso há pelo menos 90 dias, você tem pelo menos o direito de pedir fiança. Já paralisaram isso? E vamos ver o que vai acontecer. Agora, como é que fica, doutora? Porque, vamos lá, o 1º circuito é um entendimento, o 2º circuito é o outro, 5º é o outro. A Suprema Corte, em dado momento, vai ter que pacificar essa história? Se for o caso, sim. Bom, se houverem muitas diferenças, opiniões diferentes, o que um circuito está falando, o que o outro está falando ou decidindo, isso inevitavelmente vai acabar na Suprema Corte, Marcelo. Agora, a audiência de fiança não significa fiança. Absolutamente não. Porque aí, se você tem a audiência de fiança, você tem todos aqueles critérios que tem que ser analisados, serão analisados pelo juiz. Se você é o que eles chamam de
flight risk, quer dizer, uma pessoa que tem grandes possibilidades ou é um risco grande de que você vai desaparecer, você não vai continuar comparecendo no seu caso ou nas suas audiências do seu processo na corte. Ou se você é o que é considerado um perigo para a comunidade, um danger to the community. Tá? E quem é perigo para a comunidade vai desde gente que tem algum tipo de problema criminal pendendo, lembrando que principalmente casos de origem de violência, acusações de violência doméstica, acusações de, por exemplo, até você está dirigindo em alta velocidade. DUI entrou nisso aí também? Com certeza absoluta. Tá? Pessoas que têm acusações pendendo ou pessoas que já resolveram os casos criminais, mas igual eu estava falando com você, 2 vezes eu tive problema porque me pegaram dirigindo a 80 numa região que era 50 velocidade máxima. Acabou, você é um perigo para a comunidade. Lembra uma coisa, você tem problema de trânsito no volante, não é só o que pode acontecer com você, é o que pode a sua... o risco que você causa a outras pessoas. A outras pessoas. Então, isso é interpretado, você é um risco para a comunidade, nós não vamos te deixar sair. Um risco à segurança pública, Exatamente. Né? Então, o que vai ser reavaliado é, então, se a pessoa que está num desses 3 estados que a gente mencionou aqui, Texas, Mississippi, Louisiana, se eles vão ter um direito a uma audiência, mas obviamente que vai depender do histórico desses detidos. E vamos lembrar o seguinte, se ficarem detidos mais do que 90 dias, porque o que está acontecendo, Marcelo, você não tem, né? Você tá detido, você tem um caso na Corte de Imigração pendendo e vão marcar a sua audiência final só para dezembro, tá? Nesse meio tempo você está preso. Então o que a Corte falou? Olha, se ele tem ou não inicialmente direito à fiança, ninguém pode ficar 90 dias sem ter uma audiência de fiança. Então, daí a 90 dias nós vamos reavaliar a situação dessa pessoa ou avaliar pela primeira vez, tá? Então é isso, mas gente, a coisa não é vão me soltar não, tá? A coisa é se voltar a ter efeito essa decisão é de que se a pessoa está detida mais do que a 90 dias, ela aí tem direito à fiança. Há uma audiência de fiança para aí o juiz de imigração determinar se vai ou não deixar a pessoa sair com fiança, porque o juiz pode falar, você vai continuar preso até o final do seu caso. E ainda estipulou o valor também, né? Que às vezes o valor, tem muitos casos aí... valores exorbitantes. Isso que eu ia falar, né? Podem ser valores exorbitantes. Com esse caso aí de pessoas que estão pagando mais do que $50 mil. Aí, tem coisas inacreditáveis agora. Agora, quem não tem um histórico criminal, nenhum antecedente, ou simplesmente está indocumentado, doutora, essas pessoas estão encontrando mais facilidade de ter uma fiança? Não necessariamente. Eles estão sendo muito rigorosos. Até mesmo aqui no circuito de Massachusetts? Até mesmo aqui. Para quem que eles vão dar a fiança, você tem que mostrar também que você tem uma forma de legalização. Eles querem saber, você vai sair, você quer pedir fiança, sim, qual que é a forma que você tem de ficar no país? E aí, nesse caso, pessoas que têm filhos nascidos aqui nos Estados Unidos ajuda muito ou não? Não, olha, honestamente, não necessariamente. Tudo, não tem o que o juiz quer ver é o seguinte, o fato de que você tem filhos aqui não quer dizer que você tem como se legalizar. O que eles estão querendo ver, mais uma vez, que você vai comparecer nas audiências, que você não é um perigo para a comunidade e de que você tem uma forma de legalização. Se você não tem, eles estão pondo uma pressão danada para a pessoa ou pedir a partida voluntária ou ir embora. E aí, pedir a deportação. Aí fica difícil você sair com fiança. Então, o que vocês precisam fazer é continuar acompanhando esse canal, primeiramente, e também seguir a doutora Hannah Crispin lá no @CrispinLaw no Instagram, porque lá a gente está sempre postando atualizações sobre o mundo da imigração. Veja, tivemos um entendimento num período, agora pode ser que tenha um outro entendimento, e existem esses meandros jurídicos. O fundamental para quem é imigrante aqui, principalmente aquele que está irregular, já está irregular, né? Evitar problemas, né, doutora? Porque muita gente que já está irregular parece que busca o problema também. Mas com certeza absoluta. E outra coisa, Marcelo, eu faço muita questão de quando a gente está conversando, de usar muito termo de maneira geral, porque, gente, é difícil generalizar, tá? Por quê?
porque o famoso cada caso é um caso, e nós precisamos analisar a situação da pessoa direitinho para falar, olha, é esse o caminho que a gente tem, ou infelizmente não tem caminho. Agora, o pessoal ri de mim quando eu falo, pelo amor de Deus, não tenha problema com as leis. Respeite as leis. Pelo amor de Deus, o que você está falando? Que isso é o óbvio. É o óbvio ululante. Né? Não, é impressionante como ainda tem gente que acaba procurando o problema numa época em que a gente tem que estar evitando ao máximo. O máximo possível. Doutora Hannah Crispin, mais uma vez, obrigado, doutora. Até a próxima. Eu conversei com a doutora Hannah Crispin, pedi para você deixar um like nesse vídeo, comentar, compartilhar, dar um hype e também se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos.